as 5 mulheres que ninguém esperava. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Aquele capítulo que todo mundo pula. Aquele capítulo cheio de nomes impronunciáveis. Aquela genealogia que parece não ter fim. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E por aí vai. Nomes, nomes, nomes. Homens, homens, homens. Patriarcas, reis, líderes. Uma linha direta de masculinidade, poder e respeitabilidade. Mas então, de repente, algo incomum acontece. Algo que quebra o padrão. Algo que não deveria estar ali. Mulheres. Não apenas mulheres, mas essas mulheres. 5 nomes femininos perdidos no meio de dezenas de nomes masculinos. 5 histórias que a sociedade condenava. 5 vidas que deveriam ter sido apagadas da história, mas que Deus escolheu eternizar na linhagem do Salvador. E a pergunta que fica é: por quê? Por que Deus incluiu justamente essas mulheres na árvore genealógica de Jesus Cristo? Por que não escolheu as santas, as puras, as irrepreensíveis? Por que essas 5 com passados questionáveis, reputações manchadas e histórias que fariam qualquer fariseu torcer o nariz? A resposta vai te surpreender, mas antes de chegarmos lá, você precisa conhecer cada uma delas. Vamos começar com Tamar. Tamar era nora de Judá, casada com seu filho Er. Mas Er morreu. Pela lei do levirato, o irmão de Er deveria dar descendência a Tamar. Ele se chamava Onã, mas Onã também morreu. Judá prometeu que quando seu terceiro filho, Selá, crescesse, ele se casaria com Tamar. Mas Judá mentiu. Ele nunca cumpriu a promessa. Deixou Tamar abandonada, sem filhos, sem futuro, sem esperança. Na cultura da época, isso era uma sentença de morte social. Sem descendência, Tamar seria esquecida. Sem herdeiros, seria descartada. Então, Tamar fez algo radical, algo desesperado, algo que a sociedade jamais aprovaria. Ela se vestiu como prostituta e esperou por Judá na estrada. Judá não a reconheceu e se relacionou com ela. Tamar engravidou. Quando Judá descobriu que sua nora estava grávida, ficou furioso e ordenou que ela fosse queimada viva por prostituição. Mas Tamar tinha provas. Ela tinha o selo, o cordão e o cajado de Judá. E quando apresentou essas provas, Judá teve que admitir: ela é mais justa do que eu. Tamar teve gêmeos. Um deles se chamava Pérez. E Perez está na linhagem direta de Jesus Cristo. Uma mulher que se disfarçou de prostituta para ter relação com o sogro. Uma história escandalosa. Uma atitude condenável. Mas Deus olhou além do escândalo e viu coragem, justiça e luta por sobrevivência. Segunda mulher, Raabe. Raabe morava em Jericó. Ela não era apenas estrangeira. Ela não era apenas de uma nação inimiga. Ela era prostituta. Profissionalmente. Sua casa ficava literalmente no muro da cidade, um lugar onde homens iam e vinham sem serem notados. Quando os espias israelitas entraram em Jericó para reconhecer a terra antes da conquista, onde eles se esconderam? Na casa de Raabe. E Raabe fez algo extraordinário. Ela protegeu os inimigos de sua própria nação, escondeu-os, mentiu para as autoridades, arriscou sua vida. Por quê? Porque ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ela creu. Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, ela disse, pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Uma prostituta pagã teve mais fé que muitos israelitas. E por causa dessa fé, ela e sua família foram poupadas quando Jericó caiu. Mais que isso, ela se casou com um israelita chamado Salmão e teve um filho chamado Boaz. Sim, aquele Boaz, o da história de Ruth, que também está nesta lista. Uma prostituta estrangeira na linhagem de Jesus. Deus não apenas a salvou, Ele a honrou, Ele a incluiu, Ele a eternizou. Terceira mulher, Ruth. Ruth era moabita, e isso era um grande problema. Os moabitas eram descendentes de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha. Eram inimigos históricos de Israel. A lei dizia que nenhum moabita poderia entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Ruth se casou com um israelita que havia se mudado para Moabe durante uma fome. Mas seu marido morreu, assim como o sogro e o cunhado. 3 homens mortos, 3 viúvas desoladas. A sogra de Ruth, Noemi, decidiu voltar para Israel.
e deu permissão para Ruth voltar para sua família em Moabe. Seria o mais lógico, o mais seguro, o mais esperado. Mas Ruth disse não e fez uma das declarações mais bonitas e leais de toda a Bíblia. Não insistas comigo que te deixe e que me afaste de ti. Onde fores, irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth escolheu a pobreza ao lado de Noemi em vez de segurança em Moabe. Escolheu um Deus que ela mal conhecia em vez dos deuses familiares. Escolheu lealdade em vez de conveniência. E Deus honrou essa escolha. Ruth se casou com Boaz, filho de Raabe. Teve um filho chamado Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E de Davi veio Jesus. Uma moabita impura se tornou bisavó do rei Davi. Uma estrangeira rejeitada entrou na linhagem do Messias. Porque Deus olha para o coração, não para a origem étnica. Quarta mulher, Batseba. Mas a Bíblia não a chama pelo nome em Mateus 1. Ela é identificada como a que foi mulher de Urias. Uma forma estranha de apresentar alguém, não acha? Por que não Batseba, esposa de Davi? Por que enfatizar Urias? Porque a história de Batseba começa com um crime. Davi estava no terraço do palácio quando a viu tomando banho. Ela era linda. Ele a desejou. E mesmo sabendo que ela era casada, mesmo sabendo que seu marido Urias era um de seus soldados mais fiéis, Davi a mandou buscar. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Davi era o rei. Quando o rei manda buscar você, você não tem escolha. Batseba não seduziu Davi. Davi abusou de seu poder. Batseba engravidou. Davi tentou encobrir. Chamou Urias de volta da guerra, esperando que ele dormisse com a esposa. Mas Urias era honrado demais. Recusou-se a ter conforto enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Então, Davi fez pior. Mandou Urias de volta para a linha de frente e ordenou que o colocassem onde a batalha fosse mais violenta. Urias foi morto. Davi casou com Batseba, adultério forçado, assassinato planejado, abuso de poder, manipulação. Batseba perdeu seu marido honrado e seu primeiro filho morreu como julgamento pelo pecado de Davi. Ela tinha todos os motivos para ser amarga, para odiar Deus, para desistir. Mas não desistiu, e Deus não a rejeitou. Seu segundo filho com Davi foi Salomão, o rei mais sábio que já existiu. Foi através de Salomão que a linhagem messiânica continuou. Deus restaurou o que o pecado destruiu, transformou vítima em rainha-mãe. Redimiu uma história de trauma em testemunho de graça. E então, chegamos à quinta e última mulher, Maria. Maria era jovem, provavelmente adolescente. Estava noiva de José, um carpinteiro respeitável. Sua vida era simples, mas promissora. Até que um anjo apareceu e virou tudo de cabeça para baixo. Você ficará grávida e dará à luz um filho, disse o anjo Gabriel. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Grávida, sem ter conhecido o homem, pelo Espírito Santo. Tente explicar isso para uma sociedade que apedrejava mulheres por adultério. Tente convencer vizinhos, familiares, líderes religiosos de que você está grávida por obra divina. Ninguém acreditou, exceto José, e mesmo assim, só depois que um anjo também apareceu para ele. Maria foi alvo de suspeita, de fofoca, de julgamento, de discriminação. Até Jesus adulto foi chamado de filho ilegítimo por seus inimigos, mas Maria disse sim. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela aceitou a vergonha pública, aceitou o risco de ser apedrejada, aceitou carregar uma criança que as pessoas chamariam de bastarda, porque ela confiou em Deus. E essa menina desprezada se tornou a mãe do Salvador do mundo. Agora você conhece as 5. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria, uma que se disfarçou de prostituta, uma que era prostituta, uma estrangeira rejeitada, uma vítima de abuso real, uma jovem grávida ilegitimamente. Nenhuma delas perfeita, todas com histórias complicadas, todas com reputações manchadas, todas com razões para serem excluídas da genealogia sagrada do Messias. Mas Deus as escolheu, propositalmente, intencionalmente. Por quê? Porque a mensagem da genealogia de Jesus não é sobre perfeição, é sobre redenção.
Não é sobre merecer, é sobre graça. Não é sobre sua origem, é sobre seu destino. Deus incluiu essas mulheres para que você soubesse. Não importa qual é o seu passado, você tem lugar na história de Deus. Não importa o que fizeram com você, Deus pode restaurar. Não importa o que as pessoas dizem sobre você, Deus olha para o seu coração. Tamar ensina que Deus vê sua luta, não apenas seu escândalo. Raabe ensina que sua fé importa mais que sua profissão. Ruth ensina que sua lealdade vale mais que sua nacionalidade. Batseba ensina que Deus restaura vítimas e redime tragédias. Maria ensina que Deus honra quem confia nele, mesmo quando ninguém mais acredita. E todas juntas ensinam que Jesus veio para os imperfeitos, para os rejeitados, para os julgados, para os condenados pela sociedade. Jesus não veio de uma linhagem impecável. Ele escolheu vir de uma linhagem escandalosa, porque ele veio pelos escandalosos, pelos marginalizados, pelos que a religião rejeita, mas que Deus acolhe. Então, se você acha que seu passado te desqualifica, lembre-se de Tamar. Se você acha que seu presente te envergonha, lembre-se de Raabe. Se você acha que sua origem te impede, lembre-se de Ruth. Se você acha que o que fizeram com você te manchou permanentemente, lembre-se de Batseba. Se você acha que ninguém vai acreditar em você, lembre-se de Maria. Porque na genealogia de Cristo há espaço para quem a sociedade condena, há redenção para quem o mundo rejeita, há propósito para quem perdeu a esperança. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Deus não usa os perfeitos, Ele aperfeiçoa os quebrados. Deus não exalta os justos aos próprios olhos, Ele levanta os humildes e dependentes da sua graça. Essas 5 mulheres não entraram na genealogia de Jesus apesar de suas histórias. Elas entraram por causa de suas histórias, porque suas histórias revelam o caráter de Deus, um Deus que inclui em vez de excluir, que redime em vez de condenar, que restaura em vez de descartar, que olha para o coração em vez de julgar pela aparência. Então, da próxima vez que você ler Mateus capítulo 1, não pule, pare, preste atenção, porque ali, escondidos entre nomes de patriarcas e reis, estão 5 tesouros, 5 histórias de mulheres que não deveriam estar ali, mas que Deus fez questão de incluir, para que você soubesse que também tem lugar, também tem esperança, também pode ser redimido, também faz parte desta história. Porque o Deus que incluiu Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria na linhagem do Salvador é o mesmo Deus que olha para você hoje e diz: você também, venha, você também faz parte desta história de redenção. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez, não importa o que dizem sobre você. Deus olha para o coração. E se o seu coração busca a Ele, você tem lugar, você tem propósito, você tem futuro. Assim como as 5 mulheres que ninguém esperava ver na genealogia de Jesus, mas que Deus fez questão de colocar ali, para a glória do seu nome e para a esperança de todos nós.